né, para ouvirmos o senhor nos falar sobre esse importante tema, Sim, sobre o combate, né, ao assédio sexual e moral no ambiente de trabalho e para suas considerações, né? Primeiramente, eu gostaria que o senhor mesmo se apresentasse, dono de um currículo vasto, né? Acho justo que o senhor mesmo fale do senhor, da sua experiência, da sua formação, tá? E seja tá. muito bem-vindo. O senhor fala para Rondonópolis, no estado de Mato Grosso. Olha, Mato que bom. Grosso, não Mato Grosso do Sul. Isso, vamos falar certo, né? Mato Grosso, não Mato Grosso do Sul. Que bom. Então, agradeço, doutora Marisa, pelas palavras, já pela abertura desta conversa. Espero que seja produtiva. Todos querem um bom ambiente de trabalho. Jaqueline, eu não estou conseguindo projetar os slides. Não sei se. Projetar, eu encaminhei para a Mari, para nossa jornalista. Só um Tá. momento aqui. Enquanto isso, eu vou me apresentando, né? O tempo de colocar. Falou que para mim está desabilitado aqui. Só um Então, momento. Você consegue, Mari, habilitar? Tô mexendo aqui, só um momentinho. Obrigada. mas enquanto isso, eu acho que eu posso ganhar um tempo. Então, eu sou advogado, palestrante, consultor também, principalmente na área de direito do trabalho. Trabalho com o tema já há 19 anos. Tenho uma pós em direito do trabalho, também um MBA na FGV em direito empresarial e também uma pós-graduação em responsabilidade civil. Estou concluindo um mestrado aqui na FGV em Brasília. Atuamos aqui no TST, então o tema não é só, deixa eu explicar aqui, não é apenas um tema teórico, mas é um tema muito importante e prático, não só para uma boa relação de trabalho, que é o principal, é a saúde do colaborador, mas também evitar até um passivo trabalhista quando nós falamos desse tema. Mas é claro que o principal capital é o capital humano. Então, dentro disso, pelo convite que a doutora Jaqueline, nós iremos falar sobre assédio moral, né, assédio sexual e discriminação no ambiente de trabalho e a forma de combatê-lo. Nós temos como valorizar ou até mesmo se distanciar de algumas coisas, nós compreendemos a real importância do tema. Então, diante disso, esses minutos que nós temos nesta manhã, iremos falar sobre ele. Não sei se o slide já está sendo possível de ser projetado para nós iniciarmos dentro do tema que foi proposto. Só um momentinho que eu tô ajustando aqui. Tá bom. Então vamos aqui até o slide entrar, né? Não vamos parar por conta do slide, né? Eu tenho aqui meu apoio também, né, em paralelo aqui sobre o slide. Então, em relação ao tema, não é um tema novo, é um tema antigo, talvez com vários nomes, né? Aquelas antigamente quando nós falávamos sobre Doutor Isaías, o senhor pode tentar compartilhar o slide agora? Por favor, para ver agora, se deixa eu ver funciona? aqui. E os Oh, outros agora participantes, permitiu aqui. permitiu? Maravilha. E os outros Permitiu. participantes manterem o microfone fechado para não dar eco, né, com a voz do nosso palestrante. Pronto. Deixa eu já agora aqui. Agora eu consigo projetar. Tecnologia é tecnologia, né? E me desculpe não ter funcionado no início, é porque às vezes o Zoom acontece algumas questões aqui. Isso, agora o senhor coloca pra gente em tela cheia. Tá em tela cheia, deixa eu ver. Ali em cima, em apresentação de slide, Aqui, tá. que aí o senhor pode colocar em modo de exibição. É o primeiro aqui, reproduzir, não? Pode ser também, que o senhor vai começar do início ali, não é? Vamos ver se ele já funciona. Aí, Funcionou? pra gente tá ótimo. Tá bom.
Eu vou deixar o senhor em tela cheia, mesmo tendo o slide, porque a gente vai colocar também depois na edição, tá bom? Tá. Eu vou até, deixa eu conectar aqui na tanta. Pronto. Vamos falar. Prevenção e enfrentamento de violências, assédio e discriminação. Então, como nós tínhamos aqui falado no início, é necessário não só instituições privadas, públicas, mas a gente ter um ambiente de trabalho saudável e digno para todas as pessoas. Então, o objetivo da nossa palestra, da nossa conversa nesta manhã, é ter esse ambiente, evitando, muitas vezes, até mesmo por uma falta de conhecimento, ou até mesmo achando que é uma brincadeira, e há uma brincadeira quando isso é saudável para ambas as pessoas. O assédio é algo tão sério que depois nós atendemos juridicamente pessoas que não querem nem mais falar daquele ambiente tão tóxico que foi. E isso gera não só um ambiente ruim de trabalho, mas tantas complicações na vida de quem passa por esse trauma. E nós vamos ver mais à frente isolamentos, afastamentos, atestados, afastamento pelo INSS e tantas outras coisas que o impacto ele vai muito além do ambiente de trabalho e esse impacto entra na vida da pessoa, tanto no seu lar, na sua família e em todos os outros lugares. Então, por isso que esse é o tema. Eu tinha colocado aqui um pouco do meu currículo, já falei aqui no início, e além desses 19 anos de trabalho, que em Brasília já ajudei também em obras como Estádio Nacional, Centro Administrativo, a obra da Câmara Distrital, e outras obras fora também de Brasília, Aeroporto de Goiânia, Centro de Convenção de João Pessoa, e outras nessa parte consultiva trabalhista, tanto do preventivo também como do contencioso. E quando nós falamos de violência, de assédio, até eu deixo também aqui à disposição, caso alguém queira fazer alguma pergunta, podem também, a gente pode parar para que a pergunta, a gente só acho que saiu aqui, para que alguma pergunta seja feita. Está em tela cheia ou agora não, né? Está em tela cheia os slides? Estão? Agora nós estamos vendo somente o senhor. Agora sim, né? Ainda não. Não estão vendo? Não. Então, deixa eu ir de novo aqui no som. Compartilhar. Foi. Deixa eu colocar só. Chega na tela de novo. Deixa ele comigo para ver. Isso. Só para eu poder ver aqui o que eu estou falando. Então, sobre violência e assédio no local de trabalho. O assédio, nós vamos olhar o que é o assédio de forma prática e até mesmo de forma teórica. O assédio, são ofensas, humilhações, ameaças para a vida do nosso colaborador. E são comportamentos, como está aqui no slide, que causam danos ao empregado, ao colaborador, ao servidor, não só danos psicológicos, mas também danos físicos, financeiros, porque o assédio, como nós dissemos, ele é algo complexo que traz uma atitude até mesmo de incapacidade, uma atitude muito ruim para aquele que sofre. Então, por isso que nós temos que ter muito cuidado, seja ele fixo, físico, psicológico ou verbal. Então, várias atitudes são assédios. Nós colocamos aqui piadas, comentários sobre raça, mas também falar sobre algo sobre orientação sexual, sobre estado civil, sobre deficiência, sobre condições econômicas. Então, são essas condutas que podem caracterizar, trazendo danos físicos, danos emocionais para a vítima que sofre isso. Então, de uma forma teórica, seriam esses comportamentos. E pode o assédio, a conduta
que traz isso não é só uma conduta reiterada, mas talvez uma única ofensa, uma única exposição, uma única humilhação também seria considerado assédio ou mesmo discriminação, não apenas as condutas reiteradas. As condutas reiteradas muito mais podem trazer a configuração exata do assédio, mas todo tipo de comportamento que, de alguma forma, expõe, humilha de forma direta, de forma indireta, de forma intencional, de forma não intencional. Então, por isso mesmo que nós temos que ter um cuidado quando nós vamos falar algo, ou até mesmo corrigir alguém, até mesmo orientar alguém, evitar que isso, né, seja em público. Todo mundo pode ser corrigido e vai ser corrigido como um empregado, mas a forma que eu coloco isso, a forma que eu peço algo, a forma que eu dou um feedback, a forma que eu me comporto numa reunião, a forma de abordar um assunto, isso faz toda a diferença. Então, nós colocamos agora como que é a dinâmica do assédio, como que ele pode ocorrer. Então, quando essa dinâmica, como que ocorre? Então, formas de ocorrência, como nós até adiantamos aqui no slide anterior. Ele pode acontecer uma única vez ou em várias vezes. E o que nós estamos acostumados a ver, normalmente o assédio é uma sequência reiterada de atos. Muitas vezes, igual eu falei, até uma certa indisposição com alguém, e nós sabemos que cada pessoa de uma forma. Um é mais objetivo, um é mais prolixo, né? Um gosta, né, faz um rodeio maior, alguém entrega uma atividade mais rápida, outro pode entregar um pouco, né, um pouco mais demorado, mas com mais qualidade. Então, nós temos que ter muito cuidado e, principalmente, não é um mercado hoje, as mulheres são competentes, os homens são competentes, todos são competentes, e ter o cuidado também da forma de lidar até, né, com o sexo oposto, ou também com outras orientações sexuais, escolhas, então temos que respeitar. E aqui a gente coloca a caracterização. Independe, né, da intenção de quem faz. Alguém poderia falar bem assim, não, mas eu não quis fazer isso, não foi o meu objetivo. Tem até aquele ditado, né? Quem apanha nunca esquece, né? Quem bate acaba esquecendo. Então, independente da sua intenção, por isso que nós precisamos medir as nossas palavras, né? Tem pessoas que aparentemente parecem educadas porque pedem sempre desculpa, mas na verdade tem que ter cuidado, não é só com a desculpa, é antes da desculpa, a forma de nós nos referirmos, pensarmos antes se é a melhor forma, se queríamos ser tratados desta forma. Então, independente da intenção de quem faz, o assédio ele vai ser configurado se aquela conduta, de fato, for uma conduta discriminatória, uma conduta abusiva, uma conduta que possa gerar esse tipo de dano. Aí nós estamos colocando aqui tipos de conduta, tanto a física, a psicológica ou mesmo a sexual, escrita, online, pontual ou repetida. Antigamente, a gente podia pensar mais em algo apenas falado, mas hoje nossa mente é online. Então, até mesmo a forma de cobrar uma tarefa, a forma de dar um feedback por e-mail sobre uma tarefa, e nós vamos ver até casos mais à frente, um controle excessivo, ou até mesmo ignorar uma pessoa, não permitir que alguém fale, tudo isso são situações que podem caracterizar. A gente colocou aqui o sexual, mais à frente iremos falar um pouco sobre até o assédio sexual. Temos que ter cuidado nesse contexto. Em vez de por exemplo, eu posso elogiar um colaborador, alguém pela sua competência. Agora, se eu começo a fazer elogios com aquilo que não tem nada a ver com o trabalho, então elogios sobre o corpo, ou até mesmo críticas em relação ao corpo, ou não contratar por uma orientação sexual, ou o assédio em si, né, a uma pessoa, e tudo tem um limite. Mas qual que é o nosso limite? Cada um precisa saber o seu limite e principalmente sentir quando nós estamos ultrapassando algum tipo de limite. E o psicológico, que talvez seja o mais comum relacionado àquilo que traz para quem ouve
uma sensação de incapacidade. Mais à frente, nós vamos ver até uma sensação de isolamento, de tristeza, de baixa produtividade, de faltas, excesso de atestados. Então, é uma pessoa que não está bem. E o paciente, ele precisa, digamos assim, ser tratado. Por isso, nós precisamos, o paciente e o indivíduo, de uma forma geral, nós podemos ver neles sinais e sintomas, assim que o médico, ele observa alguém. Então, quando você vai num consultório médico, às vezes, pelo seu andar, o médico já sabe qual o problema que você tem. Então, são sinais que ele consegue identificar. Então, a coloração da pele, o tipo de uma tosse. Então, são sinais que quem está de fora identifica. Já os sintomas dependem daquilo que o paciente fala com o médico. Não estou bem, dormi dessa forma, o remédio está assim. Então, da mesma forma, no assédio, a gente vê uma pessoa que está sofrendo algo nesse sentido, por esses 2 pontos nós podemos perceber. Então, o isolamento dela, a produtividade, a forma que ela se porta, que ela se fala, então podemos entender como ela está. Então, de longe, eu já consigo observar. E o gestor precisa observar como está, se tem alguém passando por isso, ou se alguém também está, de alguma forma, se excedendo em suas cobranças. E o restante é aquilo que a gente ouve do próprio cobrador, da própria pessoa. Então, temos que ter muito cuidado. E aqui nós colocamos que esse assédio à discriminação, não só entre cargos hierárquicos diferentes, o assédio também ele pode ocorrer até no mesmo nível, independente de uma subordinação ou independente de uma superioridade hierárquica, o assédio ele também pode ocorrer em diferentes níveis dentro da instituição. Agora nós vamos colocar aqui alguns pontos para nós entendermos. Então, eu coloquei aqui, discriminação direta, indireta, flagrante e sutil. Talvez as mais preocupantes são aquelas mais silenciosas, porque algo, quando ele é ostensivo, é mais fácil de ser percebido e de ser notado. Então, nós estamos colocando aqui discriminação direta. Quando alguém é tratado de forma injusta, por pertencer a um grupo minoritário. Então, colocamos até um exemplo. Recusar emprego a alguém por causa da sua raça, por causa da sua cor, da sua origem. Então, isso é uma discriminação direta que não pode ocorrer. É claro que eu posso colocar um exemplo. Vou contratar alguém nível superior, tantos anos de experiência, isso é normal. Mas agora, por exemplo, não contratamos cadeirantes, não contratamos pessoas dessa forma. Então, não estou contratando pela competência, então eu estou discriminando. Então, é uma discriminação direta e é claro que hoje, na maioria dos estados, até o Ministério Público é muito ativo. Se alguém fizer uma contratação e colocar critérios discriminatórios, o Ministério Público é o primeiro a se insurgir contra isso. Então, seria uma discriminação direta. A indireta é quando grupos minoritários aparentemente são prejudicados. Então, por exemplo, toda empresa precisa contratar PCD, mas a empresa ela não se preocupa com a acessibilidade de quem vai trabalhar ali. Imagina eu colocar um PCD para trabalhar no 3º ou 4º andar, onde não tem rampa e nem elevador. Então, não ter a forma correta de dar acessibilidade a essas pessoas. Então, essa é uma discriminação direta e poderíamos dizer até uma discriminação por omissão. Então, não é uma discriminação por ação. A primeira, a atitude da empresa, a atitude de alguém gerou isso. Já a segunda é a falta de ação. E também, então, é uma discriminação. Então, dá um ambiente, imagina num local com excesso de ruídos, e eu não me preocupo com isso. Então, são situações que a empresa se omite e gera um dano. A discriminação flagrante ocorre de forma aberta por meio de ações e discursos que defendem práticas discriminatórias. Então, da mesma forma, a empresa, ela
ela é responsável pelos seus colaboradores, pelos seus servidores, a partir do momento que ela toma ciência, ou que deveria também tomar ciência. Então, se alguém no serviço, por meio de piadas, por meio, e de certa forma, principalmente o cargo de chefia, ele fala em nome do empresário, do proprietário, do dono. Então, na verdade, ele representa aquela instituição. Então, se nos discursos, nas políticas internas, porque quando nós falamos aqui da discriminação direta, aqui eu estou talvez discriminando antes da pessoa chegar ao local de trabalho. E aqui, uma discriminação flagrante, por exemplo, mulheres não vão ser promovidas nunca aqui no trabalho. Imagina que situação é essa, uma situação flagrante. Ou PCDs não podem ter cargos de chefia. Ou ao contrário, né? Aqui na empresa não há problema, né? As mulheres vão mandar em tudo, o homem não pode fazer. Então, são discriminações também que podem surgir. E a discriminação sutil, que eu entendo que essa... Desculpa, tinha saído. Eu acho que essa aqui é a mais perigosa, porque é aquela que ocorre de forma silenciosa. Até lembrei, quando nós falamos aqui imagina um gás de cozinha, que, né, não tem... Na verdade, o gás não tem cheiro. Coloca-se um cheiro, mas ele não tem, para perceber que ele está vazando. Mas o que ele pode fazer de nocivo e de mal, então por isso que a discriminação sutil, ela ocorre por indiretas, até mesmo por ignorar alguém, não vai ser falado de forma, mas há uma reunião, você não convoca alguém que precisava ser convocado, alguém quer falar, você não dá a palavra. Então, são formas também sutis de discriminar alguém. E eu entendo que é muito mais difícil você se defender daquilo que você não vê. Quando você sabe que algo está ocorrendo, é mais fácil de você se defender. Dessa forma, é mais difícil. Então, por isso que também nós temos aqui a discriminação sutil. Consequências do assédio para a vítima. São várias as consequências. Então, na saúde mental, nós colocamos aqui, ansiedade, depressão, síndrome do pânico, estresse pós-traumático e tantas outras coisas. Crises de choro, dores generalizadas, dores de cabeça, irritação, pressão alta, redução da saúde, né, redução da autoestima, diminuição da produtividade. Quando nós colocamos que até coloquei do outro lado, na verdade, a produtividade. Aqui, em relação à vida social, isolamento, problemas familiares, até mesmo o abandono de relações pessoais. Na saúde física, distúrbios do sono, distúrbios digestivos, já não consegue dormir, né? Às vezes um sobrepeso, ou às vezes uma perca de peso. E tudo isso nós não temos como... São 4 pilares que precisam estar muito bem fundamentados na nossa vida. A saúde mental, a social, a física e a profissional. Então, se eu não estou bem, porque quando nós estamos falando aqui do assédio e da discriminação, estamos falando do ambiente de trabalho. Mas também se alguém estiver passando por isso em casa, ou até mesmo um casamento abusivo, ou até mesmo algo em casa, isso reflete no trabalho também. E nós podemos ver que não temos como dissociar. Então, você imagina, se uma pessoa não dorme bem, ela não produz. Se a pessoa não se alimenta bem, ela pode ganhar peso ou perder peso, mas também a pressão aumenta. Então, eu não tenho uma produtividade, por isso que não adianta. Hoje nós temos um limite de carga horária de trabalho, porque o nosso corpo também tem um limite. Quando nós olhamos na Revolução Industrial, e tantos problemas que tiveram de mutilações, de tantas questões, é porque não tinha limite. Você trabalha 16 horas, 18, 20. Então, nós precisamos ter um equilíbrio. E tantas doenças autoimunes que têm surgido por conta de não saber lidar, às vezes, com a pressão ou com a ansiedade.
E muitas vezes também não é apenas o assédio. Nós, com todo respeito, né, aos jovens, né, a nossa geração, mas é uma geração muito ansiosa, quer resultados imediatos, às vezes não quer receber ordem. Tem pessoas que não lidam bem em receber ordem, tem pessoas que não conseguem trabalhar sob pressão. Então, nem sempre vai ser o assédio que vai trazer isso. É claro que a empresa ela precisa de normas. Ninguém vai fazer o que quer, na hora que quer, como quer. Temos prazos para entregas, mas o que nós precisamos fazer é avaliar se nós estamos sendo coerentes. Não adianta eu ter uma pessoa sobrecarregada e quando ela sai da empresa eu preciso contratar 4 para fazer o serviço dela, porque ela estava sobrecarregada. E também não adianta eu ter na empresa alguém que não é produtivo, porque ele vai estar sobrecarregando outras pessoas que não deveriam sobrecarregar. Então, por isso que esses pontos, como nós falamos de sinais e sintomas, o gestor ele consegue observar. E a pior coisa que existe é um ambiente tóxico, ou alguém que deixa o ambiente tóxico. Nós passamos, talvez alguns falam 1/3 no trabalho, mas talvez eu possa dizer quase metade do nosso dia, da nossa vida. Porque uma parte nós estamos dormindo, outra parte nós estamos no trânsito, nos deslocando, outra parte comendo, sobra pouco tempo. Esse tempo tem que ser um tempo produtivo. Então, hoje nós recebemos não só pelo que nós produzimos, mas principalmente pelo nosso tempo que nós colocamos à disposição da empresa. Então, por isso, vamos ter muito cuidado para ter um ambiente interessante que, se nós olharmos até pelo... O primeiro ponto é a saúde do trabalhador. Mas se nós olharmos até para a questão do capital, agora financeiro, um ambiente saudável é um ambiente mais produtivo. Um ambiente saudável, ele gera menos passivo. Está aqui, né, a doutora Thaís, que com certeza, né, para ela, quanto mais nós conseguimos fazer o preventivo, menos problemas nós teremos no contencioso. Então, por isso que é necessário esse ambiente. E sabendo também, igual eu falei no início, pessoas mais objetivas, mais prolixas, pessoas mais melindrosas. Então, existe a nossa habilidade é saber lidar com todo o tipo de público. Tem alguém que não vai ser muito bom em se expressar, mas vai ser muito bom em produzir. Então, o gestor, a grande habilidade do gestor é saber identificar onde cada um merece estar. Então, eu tenho uma pessoa extremamente truculenta. Pode ser um ótimo profissional, mas talvez não seja a pessoa para dar alguns tipos de recados, trazer algumas informações. Então, eu sei que são consequências. E quando nós falamos aqui de consequências, é para a vida toda. Imagina alguém que gera fibromialgia. Vai acompanhar a pessoa para o resto da vida, mesmo que ela mude de trabalho. Alguém que vem se afastando do emprego, que gera uma ultrassom, então nós temos que ter muito cuidado, porque isso pode gerar até mesmo um divórcio, até mesmo alguém atentar contra a própria vida, ou até mesmo um relacionamento com os filhos. Então, todas essas consequências que são geradas. E lembrando, deixa eu só pegar aqui para outros envolvidos. Então, aqui, para quem pratica, agora vamos aqui trazer um pouco na prática, saber um pouco das consequências. Então, para quem pratica, o assédio, nós podemos olhar, existem penalidades para ele. Então, violência psicológica, constrangimento ilegal, ameaça, perseguição, racismo, injúria racial, são crimes. Então, o Código Penal capitula como crimes essas condutas. Além disso, também, uma ação civil ou mesmo uma ação trabalhista para quem pratica, sabendo também que não é só o colaborador, mas na maioria das vezes é a empresa, é a instituição que vai responder, porque o colaborador, ele representa a empresa. Se a empresa não soube, foi algo fora da empresa, fora do local de trabalho, mas se for por ou pelo trabalho, a empresa vai ser responsabilizada. Então, para a organização, nós colocamos aqui um ambiente tóxico, baixa produtividade, onde a gente fala aqui da rotatividade turnover,
Isso é muito complicado. Para a gente que treina alguém, a gente ensina a rotina, quais são os documentos, o que se espera, aí essa pessoa sai, tem que fazer um processo seletivo, ensinar. Então, por isso que isso é um desgaste para a imagem da empresa, é o tempo que poderia ser empregado em outra coisa. Então, nós falamos aqui, a própria responsabilidade civil ou mesmo penal, isso é muito complicado. Imagina sofrer até mesmo uma ação por conta desse ato numa esfera coletiva, de um sindicato, ou mesmo do Ministério Público, e consequências para o próprio Estado, afastamento do INSS, tratamentos, medicamentos, consultas. Então, por isso que, quando nós falamos sobre o assédio, nós precisamos entender a repercussão dele e tudo o que ele gera. Então, novamente, para a empresa, para quem faz, para o assediador, para quem sofre, para o Estado, para a família. Então, por isso que nós precisamos entender para termos esse ambiente saudável de trabalho. Quando nós colocamos agora aqui o assédio organizacional, e aquilo que nós colocamos no início, e tem muito cuidado, isso aqui eu estou deixando claro, empresa, cartório, empresa público-privada, nós temos metas. Nós podemos olhar para o judiciário, o CNJ tem metas. Então, vão ser julgados todos os processos ajuizados em tal ano, processos por gabinetes. Então, a meta ela é normal. Não estou falando que a meta ela é um assédio. Não precisamos de meta, precisamos de horário, precisamos de regras, precisam ser respeitados, mas o que nós queremos deixar aqui claro é dentro da organização. Então, aqui estratégias organizacionais. Então, condutas abusivas que podem ser geradas, até quando nós falamos aqui também de metas abusivas, então será que aquela meta é alcançável? Alguém está sendo ridicularizado? Nós temos casos na Justiça do Trabalho de quem não atingiu uma meta, por exemplo, tinha que fazer uma dancinha lá na frente, tinha que vestir uma fantasia, andar no meio da loja, né? Ou não há nenhum problema, por exemplo, eu colocar funcionário do mês. Eu não posso colocar o pior funcionário do mês. Nem imagina fazer isso, seria ridicularizar alguém. Então, são metas inalcançáveis, até mesmo políticas. Imagina se a gente fosse colocar, citando aqui o caso das mulheres, né? Ter que usar roupas assim. E teve casos também na justiça. Alguém é uma vendedora e tem que usar uma roupa mais sensual, ou tem que fazer isso para poder vender um produto, mas você está expondo também o seu corpo, a sua intimidade. Então, são abusos que, e até colocamos aqui na base dessa pirâmide, que não é assédio cobrar prazos, metas, ou mesmo realizar uma avaliação interna. A questão é o método que é utilizado, eles precisam ser adequados, prezando, inclusive, pelo respeito e pela razoabilidade. Então, não adianta eu exigir algo, e é ruim, porque se eu faço uma meta, é uma meta igual uma sala de aula. Vou dar um exemplo que eu lembrei, que é um exemplo muito bom. Se eu tenho 40 alunos numa sala de aula, e 2 alunos reprovam, não passaram de ano. Tudo bem, a professora ensinou, 38 passaram, mas um aluno que estava olhando em casa, faltou. Mas se tem uma sala de aula com 40 alunos e 38 alunos reprovam, de quem foi a culpa? Do professor ou do aluno? Então, no primeiro caso, 2 alunos reprovaram, a culpa foram dos alunos. Mas agora, se eu tenho 38 alunos que não entenderam, que não tiraram nota boa, que não conseguiram passar de ano, será que a culpa foi dos alunos, de fato? Será que a questão... A professora era ruim? Não podemos dizer que a professora era ruim. Podia ser ruim, mas ela não soube dialogar com aquele público. Ou ela não soube falar realmente o que ela precisava, ou de quais eram as regras, do que seria ensinado. Então, por isso, da mesma forma, no ambiente empresarial, organizacional, nós temos que ter muito cuidado, metas que sejam possíveis de serem cumpridas. A cobrança, o acompanhamento de uma forma adequada, nunca
ridicularizando, expondo alguém. E outra coisa, se eu tenho, e aqui é tanto para os chefes e tanto para os empregados, se eu tenho alguém que a empresa não deseja continuar com ele, a empresa precisa desligá-lo, ou por justa causa ou sem justa causa. Isso é o que se espera, é a forma correta. E da mesma forma, se alguém ela não quer mais aquele emprego e começa a colocar, é ruim, né? Começa a colocar um atestado, falta por qualquer motivo, começa a responder com rispidez. Não. Então nós temos que ser leais também até nisso. Ou uma rescisão por mútuo acordo, ou uma rescisão normal, ou uma pessoa já está num outro local e quer criar uma situação para ser mandado embora. Devemos ter muito cuidado. Se o colaborador já não tem mais o perfil da instituição, ou o próprio colaborador entende que aquela instituição não tem mais o perfil dele, precisamos ser leais e não tratar de alguma forma indireta ou indiretamente quem quer que seja, tratar sempre as pessoas da melhor forma. Então, condutas que nós estamos aqui colocando na parte prática. Então, quando eu falo aqui de difamar, é espalhar rumores, acusar de erros que não foram cometidos. A pior coisa é você ser culpado por aquilo que você não fez. Então, quem errou, errou. Então, quando eu falo que alguém... Então, de quem foi o erro? Precisa identificar. Foi da equipe? Foi, mas... Então, nunca... Senão tem aquele perfil, né, que sempre o chefe, quando acerta, é ele. Quando erra, é a equipe, né? Não. Então, tem que identificar quem acertou, quem errou. Colocamos aqui outros pontos. Pôr em dúvida a capacidade profissional de alguém, dirigir-se a alguém de forma depreciativa, fazer insinuações, impor novas tarefas com o objetivo de atrapalhar também o desempenho, que a gente poderia até falar mais em desestabilizar. Impor punições vexatórias, fazer comentários jocosos em relação à cor, à raça, à orientação sexual, ou à própria homofobia também. Então, isso é um cuidado muito grande. Nós podemos ter, todo mundo está rindo, mas a pessoa não está rindo. Então, o que adiantou? Todo mundo concordou com aquela ofensa. A brincadeira ela é boa quando todo mundo está sendo beneficiado e não quando eu estou expondo alguém. Quando eu falo aqui também sobre isolar, excluí-la de eventos, ignorar a presença de uma certa pessoa, agir de forma a colocar ela contra outros colegas, ou os colegas contra ela, posicionar o seu posto de trabalho distante. Imagina, eu tenho 10 pessoas trabalhando no mesmo setor. Eu pego uma mesa e coloco lá no canto da sala sozinho. Eu tenho um pintor e eu vou deixá-lo sem nada para pintar, esperando um serviço, que o serviço não chega. Ou é aquilo que foi dito, eu coloco alguém para fazer uma função, algo importante, e no meio do caminho eu passo mais 4, 5 outras coisas importantes também, a pessoa ela fica desestabilizada. Aqui o controle excessivo, né? É claro, alguém foi no banheiro, né, ficou lá 2 horas, tem que saber o que aconteceu, meia hora, meu Deus, não é um problema. Mas pergunta, por que você vai no banheiro? Já foi agora, está indo de novo? Então, são perguntas que podem constranger, entrar na privacidade. Então, na verdade, temos que ter muito cuidado com a comunicação e até mesmo o excesso e também a ausência poderia ser caracterizado como uma forma de assédio. Eu pedir para alguma pessoa fazer algo e eu não dar a ela as informações necessárias. Então, eu peço, é igual falar assim, desenhe um vestido para mim, ou desenhe um terno para mim, mas eu não falo a cor, não falo se é gravata, não falo... Aí depois a pessoa entrega, mas, meu Deus, você não sabe nada, não era isso que eu queria, como se quem soubesse o que estava na cabeça de quem nos pediu. Então, as informações, elas são importantes. O excesso é muito ruim e a ausência também é ruim. E respeitando também o tempo de cada um. Então, imagina eu marcar uma reunião todo dia na hora do almoço, a pessoa não vai conseguir almoçar. Ou também pedir que a pessoa fique sempre depois, sem um motivo plausível, ou pedir que chegue muito mais cedo, sem uma necessidade específica. Então, são questões que, tanto aqui a difamação, como isolamento e até desestabilização, são cuidados que nós precisamos ter.
Quando nós falamos agora, o assédio com base no gênero. Então, nós temos que ter muito cuidado, como nós dissemos aqui, piadas homofóbicas, até mesmo pela questão de ser homem ou mulher. Não, isso aqui não é trabalho para você, não. Isso aqui, você tem que ser coisa mais simples. E quando aqui, independente de religião, Deus fez o homem e a mulher da mesma forma, com a mesma capacidade, com a mesma habilidade. E eu entendo que existem tarefas que talvez o homem possa desempenhar melhor. Tem outras tarefas que as mulheres podem desempenhar melhor, mas isso é regra, existem exceções. As mulheres são muitas vezes mais minuciosas em alguns pontos, mais detalhistas, talvez que os homens não são. Diz até que o homem nem enxerga mais preto e branco, as mulheres nem mais colorido, mas é ter muito cuidado para que nada disso, ou questão de gênero, ou questão de orientação sexual. Então, imagina você impedir alguém de usar um uniforme, ou colocar um uniforme que exponha o corpo da pessoa, ou traga algo para, né? Enfim, isso teria muito cuidado em relação à interrupção aqui também, microagressões. Então, eu interrompo uma pessoa, eu não deixo ela falar, trato diferente se ela é gestante. Então, a pessoa tinha uma função, agora iniciou uma gravidez, eu isolo ela das reuniões, eu tiro a função dela, ou depois que nasce o bebê, eu não recebo da mesma forma. É claro, talvez ela tenha ali alguma interferência na gestação, mas quantas mulheres, né, nós já vemos ficar no trabalho até na última semana, né, ou no dia de nascer e depois corre para a maternidade. Então, isso seria assédio com base no gênero. Então, na verdade, temos que ter muito cuidado, porque o que nós precisamos saber não é o gênero, não é a orientação sexual, na verdade, é a capacidade que cada um tem e a entrega que cada um pode fazer. Então, na verdade, também ter esse cuidado, até com cuidado com homofobia e outros pontos, nós não iremos entrar, mas tudo isso entra não só como um assédio, mas também como crime. Então, tudo que nós estamos falando tem a repercussão prática no ambiente de trabalho, mas também tem outras repercussões que são geradas. Assédio sexual no trabalho, nós aqui é importante entendermos um pouquinho sobre o que pode acontecer. Então, a definição do assédio sexual é algo que é praticado contra a vontade de alguém. Se alguém no trabalho vai namorar, vai casar, vai sair, isso é um detalhe. Ninguém está impedido. Na verdade, existem até algumas empresas que há um cuidado em relação a isso. Mas agora, uma abordagem em forma de chantagem, né? Então, você vai ter uma promoção se você fizer isso, né? Ou se fizer isso para mim, ou até contar, querendo saber de questões íntimas, questões pessoais, a própria fotos, imagens, pedidos que saem dessa relação profissional. Nós temos que ter cuidado. Então, narração de piadas com conteúdo sexual, não tem algumas coisas, né? Um contato físico, um abraço que foi a mais, né? Um beijo ali diferente, um toque indevido, convites impertinentes, comentários sobre o corpo ou sobre o atributo físico de alguém, perguntas indiscretas sobre a vida pessoal, sobre vida sexual, insinuações sexuais, né, perguntas indiscretas, até mesmo favores sexuais, coisas que até há mais do que isso, até que a questão de um estupro, enfim, são tópicos bem maiores, em conteúdos inapropriados por rede social, por WhatsApp, por e-mail, enfim. Então, temos que ter muito cuidado. E aqui é um crime também, o assédio sexual, gera responsabilidade e, principalmente, como nós dissemos, temos que ter cuidado para que isso não aconteça. Igual eu falei novamente, né? Se alguém vai se relacionar, se vai sair, se é churrasco, se é depois do serviço, não é problema. Mas no ambiente de trabalho, e há uma perseguição em relação a isso, só cresce na empresa se for assim,
se fizer isso. Então, temos que ter muito cuidado. Cuidado com quem sofre e cuidado principalmente para que essa conduta não exista no ambiente de trabalho. Nós estamos colocando o que fazer em casos de assédio. Ter muito cuidado, buscar ajuda, falar com o seu superior, se o seu superior não ouvir, né, um outro superior, cuidar da saúde, ter um tratamento psicológico, não se isolar. A pior coisa é se isolar. Quando alguém passa por algo difícil, veja alguém que você confia, e não só aqui no trabalho, nós estamos falando em casa. Imagina quantas mulheres, falando de mulheres porque às vezes é o mais comum, quando nós olhamos de feminicídio, de agressões, e muitas vezes a pessoa que é agredida ou a vítima, em algumas ocasiões a doença ou a tristeza está tão grande que ela acha que merecia isso mesmo, ou que foi uma falha dela. Então, por isso que nós temos que nos proteger, precisamos ter cuidado com qualquer tipo dessa natureza. Então, não se isolar, buscar ajuda, se proteja, e até mesmo uma preocupação que nós temos que ter, não só com a ponta, mas hoje em dia temos que ter até muito cuidado com as chefias, até para evitar alguns assuntos, não conversar de porta fechada, não conversar sozinho. Nós temos até nos Estados Unidos, alguns executivos não entram mais em elevadores sozinhos, com mais alguém, né? Até mesmo para evitar. Então, você vai tratar de um assunto mais delicado, até imagina, a gente pega, né, um servidor e uma servidora, ele vai falar algo e sair da sala, oh, me assediou, fez isso, eu só falou. Então, fica a palavra de um contra o outro. Então, ter muito cuidado, até quando for uma conversa, né, mais difícil. É ruim você expor alguém em público, mas também é ruim, em algumas ocasiões, você conversar sozinho com algumas pessoas. Até no judiciário, a doutora Thais pode presenciar e confirmar, quando a gente vai falar com o desembargador, às vezes com o juiz, com o ministro, às vezes tem um servidor na sala, até para segurar, né, e registrar o que foi falado, que não houve nenhum tipo de suborno, nenhum pedido ali que não poderia ser feito. Então, no ambiente de trabalho, ter muito cuidado, não expor ninguém publicamente, mas evitar que alguns assuntos também sejam tratados individualmente. Talvez sempre uma reunião com 3 pessoas é mais segura, mas é claro que isso não impede de a gente fazer um alinhamento sozinho com um outro, né, colaborador, um servidor, um empregado, mas todo cuidado, porque tem o ambiente assediador, mas também algo pode ser mal interpretado e trazer um prejuízo desnecessário. Então, nós colocamos aqui já para o encerramento. A informação é algo muito importante, como está sendo feito hoje. Então, informação, treinamento, divulgação, para que isso seja melhor compreendido e tratado no ambiente de trabalho. Ter um código de ética, um código de conduta, deixar isso claro, o que são essas condutas. E esses exemplos nós demos hoje, isso é importante, que cada um saiba o que pode e o que não pode. Até falei aqui um pouco antes, mas a própria capacitação, nós queremos trabalho em equipe, trabalho em grupo, o que é assédio. Com certeza isso aumenta a produtividade e também um canal onde cada um possa fazer né, a sua denúncia, mas levar a sua informação, falar o que está passando, o que precisa. Tudo isso é muito importante para que nós tenhamos um ambiente mais produtivo, com colaboradores mais satisfeitos e, com certeza, no ambiente produtivo, boas coisas são geradas. E, às vezes, no ambiente improdutivo, né, coisas não boas são geradas, não só para a empresa, mas também para a família, para a pessoa de uma forma geral. Então, essa era a minha fala desta manhã. Espero que tenha sido útil. Estou à disposição também se houver, doutora Marisa, alguma outra informação, doutora Thaís, doutora Jaqueline. Eu tinha, se não me engano, 40 minutos, usei 50, então passei um pouquinho, mas a doutora Jaqueline já tinha permitido, ó, né, até chegar em 1 hora eu poderia, então nem foi 40 minutos, nem 1 hora, 50, e estou à disposição de vocês. Primeiramente, muito obrigada, doutor Isaías, excelente. Acho que nós aprendemos muito hoje, né? E conhecer, entender do tema é o primeiro passo, né, para que a gente possa
fazer esse combate, né? Não sei se a doutora Jaqueline gostaria de falar também. A doutora Jaqueline Prezados, é da Confederação Nacional dos Notários e Registradores, né? Ah, gentilmente organizou essa palestra para a gente tratar desse assunto tão importante. Doutora Jaqueline? Obrigada, doutora Maria Aparecida. Gentileza da senhora, que é a nossa diretora aqui, tão engajada com os temas, né? Os mais sensíveis hoje, tanto para o patronal quanto para o laboral. Então, assim, é uma honra para a Confederação ter uma pessoa tão envolvida e tão preocupada com esse tema, né? Então, assim, é uma obrigação social nossa, né? Até de cidadão também. Então, e doutor Isaías, muito obrigada por sua disponibilidade. Falou sobre tudo, tudo, esgotou todos os temas, todos os tópicos, assim, tanto da preocupação da doutora Maria Aparecida, né, que ela é muito envolvida, ela é muito preocupada com o seu colaborador, com o seu ambiente de trabalho, sempre busca aqui na Confederação meios, né, de estar ali alavancando ali cada departamento. Então, acrescentar é só agradecer mesmo a participação, né? O envolvimento da senhora e dos seus líderes, das suas lideranças aí dentro do cartório. Ontem a gente teve um bate-papo também, né? Nesse sentido. Não vamos esgotar os temas e a preocupação do empregador, né? Porque tem a saúde também, psicossocial, a questão da norma regulamentadora, também que é uma preocupação nossa, ali a questão da inclusão, da acessibilidade, né, do cartório sem preconceito. Então, tem vários temas que o doutor Isaías vai voltar aqui também para falar conosco. A doutora Thaís também, ela é muito envolvida também com o tema, ela trabalha local, né, mas aí ela vai poder falar um pouquinho também, mas a confederação, ela veio também para isso, para trazer essa estrutura, essa saúde, né, essa amparar todas essas esferas, seja trabalhista, sindical, notarial, registral. Então, são temas que dá para a gente explorar com mais tempo, mas hoje foi belíssima a palestra, a fala do doutor Isaías, e voltado também para essa nossa preocupação, também para esse nosso compromisso diário aqui, né, que os 365 dias envolvidos no aperfeiçoamento do colaborador, né, voltado para a responsabilidade social e ambiental, a questão trabalhista. Então, eu acho que é uma palestra, a primeira palestra de muitas, né? Então, só agradecer mesmo e me colocar à disposição também. Muito obrigada, doutora Jaqueline. Doutora Thais, a senhora gostaria de falar? Doutora Thais é assessora jurídica aqui do cartório, tem um trabalho muito relevante. Há poucos dias nós tivemos o DNA do tabelionato Bianchim, que foi uma semana de palestras, né, em que tratamos de... O DNA significa dedicação, norte e alinhamento, né? Em que tratamos o código de ética, do regimento interno, né? E houve a participação da doutora Thais, do doutor Divanir Marcelo, que também é o nosso assessor jurídico, e esse conjunto aí de advogados, né, a exemplo do que está acontecendo hoje, enfim, fazem com que a gente se sinta mais fortalecido e, e passe a ideia, que é exatamente o que eu penso, que empregado e empregador não são lados opostos, a gente trabalha em cooperação, cada um com seus direitos, cada um com seus deveres, né? Mas sempre com respeito à integridade da pessoa e com valores que são relacionados à dignidade, né? Exatamente. Eu primeiro quero agradecer a doutora Maria Aparecida pelo convite de estar participando hoje. Uma belíssima exposição, doutor Isaías, parabéns. Bastante abrangente, bastante equilibrado, né? Acho que veio demonstrar aí que ambos os lados, né? Tanto os colaboradores como a empregadora, né? São responsáveis aí de ter o cuidado, né? Por uma relação empregatícia e colaborativa saudável, né? Então, parabéns, doutor, foi muito bem exposto, muito bem colocado.
E, doutora, parabéns também por essa busca, né, incessante aí de aprimoramento, né, tanto seu, que enquanto gestora tem que ser muito visionária, né, porque o doutor colocou muitas vezes ali, né, sempre a sensibilidade do gestor, né, de saber se o colaborador está bem, não está, então, realmente é bastante necessária a sua atenção, né, para todos os colaboradores, e eu sei que a senhora faz isso com muita maestria, e aos colaboradores também por estarem atentos, né, e receptivos, né, às orientações, porque, de fato, ninguém está aqui para colocar empregador, ou empregado, ou colaborador, e quem é o responsável, né, os cargos de chefia um contra o outro, né, e sim estar sempre somando, né, porque um ambiente saudável, de fato, hoje é o melhor caminho para melhor produtividade, para se alcançar metas. Em todos os ambientes precisamos ter metas, temos prazos, temos que fazer acontecer, né? E aí realmente estamos num mundo também de que existe muita subjetividade quanto a estar, né, engajado, não estar, estar sendo sofrendo algo. Então precisa ter o conhecimento para que isso de fato seja analisado e ver se está à luz de um abuso ou se não está, se é um ponto de buscar ajuda ou não. Então, eu acho que tudo isso é excelente. Parabéns, doutora, né, por essa busca. Obrigado, doutor. Também aprendi muito, né? A gente sempre busca aí estar trabalhando em conjunto. Doutora Jaqueline também, sempre muito atenciosa quando a gente precisa de algum auxílio. Então, parabéns, obrigada, gente, pelo convite e estou sempre à disposição de todos, tá, da doutora, e qualquer auxílio, fico aqui sempre a postos. Obrigada, gente. É, nós temos ainda uns 5 minutinhos, aos colaboradores agora. Alguém gostaria de fazer alguma pergunta, de se manifestar? Podemos eleger um representante para. Pode ser você, Marisa? Pode ser. Que a gente. Eu acho que eles não estão me vendo aí. Isso, então vamos trocar de lugar. Olá, tudo bem? Então, falando em nome da equipe, nós agradecemos pela explanação. Com certeza foi muito produtivo, sabe? Muitas coisas aprendidas, algumas coisas que eu achei interessante, sabe? Para compartilhar, né, do que eu escutei, foi que realmente nós precisamos cuidar com aquela discriminação sutil, né? Aquela coisa que, na verdade, já está enraizada, acho que na sociedade, né, cultural, e sem perceber, a gente pode estar causando um dano para alguém, né, e às vezes um dano grande, como o professor o doutor Isaías é, mostrou para nós ali, né, às vezes questões físicas, questões na saúde mesmo da pessoa, né, então acho que faz muita diferença quando a gente começa a se perceber. E eu acho que é um processo também evolutivo, né? A gente começar a perceber a forma como falamos as coisas, enfim. E também sobre a questão do exemplo da professora, que eu acho que realmente é muito interessante quando você percebe se algumas pessoas, poucas pessoas não estão entendendo a forma como você fala, ok, pode ser que a pessoa que esteja recebendo de forma equivocada, mas quando muitas pessoas não conseguem compreender aquilo que você transmite, então provavelmente o erro está em você que está transmitindo a informação, de forma equivocada, né? Então, realmente perguntar, entender o que as pessoas estão entendendo daquilo como é transmitido, né? Faz diferença talvez no resultado e não causa problemas, né? Mas é isso, acho que muito obrigada, realmente foi muito esclarecedor. A gente precisa aprender realmente sempre, e todas as coisas que são passadas, todo o conhecimento que é passado, agrega realmente para a nossa profissão e também para a nossa vida. Tá? Então, muito obrigada a todos vocês, né? É isso. Obrigada, doutor Isaías. Gostaria de fazer as considerações finais. Doutora Maria Aparecida, até o nome aqui embaixo me levou ao erro, mas não foi para
retribuiu o Elias, não, tá? Tinha confundido aqui o nome, mas Não era necessário. Tranquilo, doutor. né? Então, O senhor me agradecer. perdoou, então tá tudo certo. Não, perdão aqui é a primeira coisa, né? Então, agradecer esse momento, sabemos da correria, que é um trabalho, mas não é perder tempo, como a doutora sabe, é um investimento no nosso tempo, é um investimento na carreira, como foi dito, a doutora Thais esteve com vocês, né, nessa semana do DNA. Então, a cultura, troca de experiências, né, colaborador que já trouxe um resumo, então já anotou. Isso é importante, esse exemplos, né, que muitas vezes o trabalho ele nos consome. Então, por isso que essas reflexões são tão importantes para nós, porque, como falamos, é uma família, às vezes passamos mais tempo no trabalho do que em casa com a nossa família. Então, o trabalho tem que ser uma família também, e sabendo que família, né, família é isso, é um mais engraçado, menos, é um tio, né, às vezes sem noção, uma tia, e assim vai, primo. Então, esse ambiente, juntando todo mundo, e com certeza com a sua habilidade, com a sua competência, a gente consegue, né, juntar pessoas diferentes e trazer um produto comum, um resultado comum. Eu agradeço pelo convite, pelo tempo de vocês que, né, ouviram de uma forma tão atenciosa, e com certeza são muitas informações, mas se uma, como o exemplo aqui da sala de aula, uma informação ficou, pronto, já valeu aqui, né, o nosso dia e esse tempo. Estou à disposição também para a doutora Thais, para vocês, doutora Jaqueline, em alguma outra oportunidade. São temas, são vários temas importantes que precisam ser abordados. E, novamente, então, encerro aqui minha fala e agradeço a todos vocês por terem, né, me ouvido e recebido essa informação tão importante. Eu só vou pedir assim, uns minutinhos, que eu tenho muito orgulho da minha equipe, sabe? São todos os colaboradores comprometidos, né? Aqui sempre há é óbvio que tem as questõezinhas aí, mas a gente sempre procura disseminar, e isso me parece que é comum a todos aqui, o sentimento de empatia, de tolerância. Então, eu não posso deixar de apresentar a minha equipe para os senhores. Aí eu vou pedir ajuda em quem puder aqui com o notebook, fazer, só para os senhores verem a quantidade de pessoas que estão aprendendo aqui com essa palestra maravilhosa. Esse ok. Que a gente consegue mostrar? Só que precisa visualizar se está entendendo. Consegue ver? Clica em OK aqui. Clica no OK ali em cima, só para sair. Aí, Pegar aqui essa desse. equipe linda aí, ó, doutor. Linda, maravilhosa. Só gente comprometida. Casa cheia, hein? Isso, muito obrigada. E a nossa foto? E a nossa foto agora, acho que nós estamos tirando aqui. Tá ótimo. Eles têm que fazer um print. Print da tela. Entendeu? Só que aí precisaria fazer mais ou menos assim. Assim dá certo? Tá, dá sim. Eles vão tirar o print. Um X. Aparece aí. Tenta juntar aí quem quiser aparecer na tela. Junta mais. Vamos dar uma juntadinha. Você quer levar mais pra cá? Aê. Pronto, linda. Calma aí que você botou. Mas aí ele só precisa enxergar. Aí. E aí. Agora acho que deu. Aí, agora vai. Prontinho, consegui. Linda. Vou Novamente, encaminhar para você. expresso minha gratidão. Pode olhar para cá, doutor. Expresso minha gratidão a todos, tá? Doutor Isaías, foi um prazer enorme conhecê-lo, primeiro contato, já fiquei fã do senhor, tá? E vamos fazer outros trabalhos aí conjuntamente lá pela Confederação, tá? Muitíssimo obrigada. Obrigada, doutora Thais, doutora Jaqueline. Gratidão Obrigada. sempre a todos, tá? Muito À obrigada. disposição. Um abraço para Um todos. abraço. Tchau, tchau, um Boa abraço. semana. Tchau. Obrigada. Tchau.